bem-vindos. Por favor, podem se acomodar. Muito obrigada pela presença. Fernando, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui representando a Sabesprev. Eu agradeço a TAG pelo convite, pela oportunidade de estar aqui mediando esse painel. Agradeço também aos nossos painelistas aqui, Paula e Cauê. E a gente vai falar de um assunto que está no nosso dia a dia, cada vez mais investimentos no exterior. É um assunto no qual a gente precisa debater bastante. É um mundo muito maior do que o nosso mercado, muitas outras oportunidades. Então, gostaria já, né, de começar com vocês, pedindo para que vocês se apresentem, por favor. Paula. Obrigada. Boa tarde a todos. Estendo também meu agradecimento à TAG pelo convite de estar aqui com vocês nessa tarde. Aqui temos o desafio, né, de deixarmos todos ainda engajados após o almoço, mas esperamos que fazer aqui um debate interessante, com conteúdo relevante. Meu nome é Paula Salamonde, como na apresentação eu toco aqui o relacionamento com os clientes institucionais da BlackRock no Brasil e também tenho um mandato aí de tocar nossos produtos de ETF no mercado local. Perfeito, sou o Cauê Mansanares, obrigado pelo convite primeiro da TAG e Fernando, né, por estar liderando a discussão aqui. Eu sou o fundador e CEO da Investo, nós somos uma gestora de ETFs, nós nascemos para fazer ETF no mercado brasileiro e hoje nós somos parte do grupo VanEck, que é uma gestora de 70 anos de história, sediada em Nova York, com 100 bilhões de dólares sob gestão no mundo todo e fico feliz aí de poder contribuir falando de investimento indexado e um pouquinho do mercado no exterior também. Legal, vamos lá, o juiz apitou. Começando do começo, diversificação internacional. Como é que a gente, como investidores, podemos nos aproveitar da diversificação internacional, não só colocar dinheiro em várias outras cestas, né? Como é que a diversificação internacional traz resultados para o investidor? Vou começando? Então, vamos lá. Acho que a questão da diversificação internacional já é algo que a gente tem debatido, acho que em vários fóruns. Isso é mais um que a gente quer trazer esse tema de volta à pauta, até porque a gente tem avançado, mas a passos muito tímidos ainda no mercado brasileiro. Quando a gente pensa a nossa internacionalização dos investimentos, seja de institucional, seja de pessoa física, é muito aquém dos nossos pares. E eu nem falo dos nossos pares de mercados envolvidos, onde existe aí já uma tendência maior de globalização dos seus portfólios, mas até dos nossos pares aqui da nossa região da América Latina. E tem várias razões históricas para isso, todos vocês já conhecem, então não vou voltar a esse tema, mas a gente entende que, apesar de ainda estarmos avançando a passos ainda tímidos, o potencial existe e a gente tem visto um interesse crescente de reengajamento por parte, aí, principalmente do público institucional, assim também como pessoa física, a voltar a olhar o segmento de diversificação. E aí tem a questão que é muito clara de que, ao diversificar, você tem acesso a outras exposições que não estão presentes no mercado local. Então, a gente tem subrepresentação de vários setores na nossa economia doméstica, que a gente só tem acesso ao buscarmos mercados internacionais. A gente vai falar aqui também de inteligência artificial, isso é apenas um de vários exemplos, onde a gente vê que, de fato, a não diversificação não te permite acessar essa temática que é tão presente, tão discutida. Fora isso, a gente tem países que têm dinâmicas muito diferentes das nossas, que podem agregar também a nossa diversificação local. Hoje a gente tem uma renda fixa internacional pagando prêmios que antes que há 20 anos já não se via, então é uma oportunidade também de conseguir taxas muito vantajosas em dólar. Então, algo também que tem que ser pensado no processo de construção de um portfólio. E quando a gente olha para a teoria de diversificação de portfólio, sempre essa questão traz esse benefício dessa
da diminuição de risco, de um potencial retorno maior, dessas exposições que você não tem acesso. E é aquele vale sempre, aquele velho ditado, né? Não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Embora, dito tudo isso, temos que ser realistas, que existe um custo de oportunidade hoje muito alto no mercado brasileiro, que não incentiva a diversificação na velocidade que estava acontecendo antes do período de aumento de taxa de juros, né? Então, acho que isso é um fato relevante e é natural que isso aconteça. A gente tem que também levar em consideração o custo de oportunidade, também olhar, aí muitos de vocês vêm de fundos de pensão, olhar também os seus passivos e olhar o que faz sentido dentro dessa estrutura de Asset Liability Management. Então, a gente entende isso, mas mesmo com esta situação, a gente hoje vê um claro cenário benéfico para a diversificação global. E complementando aqui, né, o que você está falando, a gente vê isso evoluindo muito. Ser um pouco mais provocativo aqui, trazer um número que o Brasil hoje representa no mundo, na economia mundial, as empresas listadas no Brasil, representa menos de 0,5% de toda a economia global. Mas quando você pega a alocação de fundos no Brasil, 98% está alocado na economia brasileira. Então, por que a gente aloca 98% do nosso capital em um país que representa menos de 0,5% da economia do mundo? É um pouco de autoconfiança, talvez, né? De falar, não, o Brasil vai realmente, por mais que seja pequenininho, vai ser muito melhor do que os outros países do mundo que estão aí. Então, eu vou colocar 98% do meu capital, como indústria de fundos, a gente está falando, né? Em um país emergente, que é o Brasil. Porque a gente conhece. Esse é o viés doméstico, né? Que tem vários estudos mostrando isso. Todos os países têm um certo viés doméstico. No Brasil, é um dos maiores do mundo. Talvez antes fosse por falta de conhecimento, de informação, que nos últimos 10 anos, eu diria que melhorou muito o acesso aos veículos financeiros, aos investimentos, aos produtos que permitem a exposição internacional, mas ainda não mudou a nossa mentalidade como indústria de fundos. Então, a gente está aí numa fase de transição em que tenho certeza de que nos próximos anos não vai ser 98%, que não vai ser também 0,5%, né, alocado no Brasil, mas não vai ser 98%, vai ser mais do que isso, mais do que os 2% alocado fora do Brasil. E aí a gente começa a pensar, ok, então agora eu abri minha cabeça, eu tenho o mundo literalmente para olhar como eu faço isso, e aí que a gente senta e começa a falar, a alocação são países, são geografias, são temáticas, como que a gente faz essa alocação? E começa a entrar no detalhe, que é onde a discussão fica interessante mesmo. Como que vai evoluir esse percentual, né? E certamente isso vai acontecer. A minha impressão é que o nome disso é CDI, né? Assim, toda vez que a gente está ali no limiar de uma mudança de patamar de taxa de juros, que a gente começa a se animar a olhar para o exterior, olhar para oportunidades, aí a taxa abre de novo, né? A Selic sobe e a janela se fecha, né? Mas, bom ponto. Olhando o que vocês podem dizer de resultados dos investimentos? Porque a gente tem visto nos últimos tempos, isso está muito midiático, né? A questão do S&P, as 7 magníficas, tudo isso, né? Assim, quando você coloca as 7 magníficas no S&P, o S&P está voando. Quando você tira, a história muda, né? O resultado fica bem menos atraente. Que tipo de resultado um investidor brasileiro pode esperar investindo no exterior? E aí, voltando para esse seu ponto do S&P em relação às 7 magníficas e como elas, de fato, ditaram grande parte do retorno do S&P no ano passado, mais ou menos mais de 50% do retorno do S&P ano passado foi ditado pelas essas 7 magníficas. Mas se a gente olha no longo prazo, nos últimos 10 anos, o mercado americano tem constantemente aportado retorno
para aqueles investidores que buscaram essa diversificação. Então, ano passado foi uma coisa muito específica, mas se a gente olha um longo prazo e quando a gente pensa em investimento, claro que a gente sempre gosta de também pensar no longo prazo, embora movimentos táticos também sejam relevantes, mas pensando aqui no longo prazo, a diversificação faz muito sentido. E a gente está falando aqui dos Estados Unidos, mas a gente observa no mundo inteiro ciclos que são complementares ao nosso ciclo, né, ao ciclo da indústria e do mercado brasileiro. Então, quando a gente pensa em diversificação e retorno, justamente o que você quer é justamente buscar esses mercados que são descorrelacionados com a nossa economia doméstica e que possam aportar retorno quando, eventualmente, a nossa economia doméstica não esteja tendo o retorno esperado. Então, a gente teve ciclos aí muito vantajosos de China durante muito tempo. Agora, a China, ano passado, não foi um mercado que teve uma pujança nos seus retornos. Todos nós sabemos de todas as dificuldades que China tem sofrido após a pandemia, a questão da desglobalização, a questão das cadeias de suprimento serem reorganizadas, isso tem um impacto grande na China. Mas esse ano, para quem está observando o mercado chinês, é um dos mercados que mais tem dado retorno e com uma expectativa de crescimento de acima dos 4%. Certamente, China não terá mais aqueles crescimentos de 2 dígitos, mas um crescimento de 4,5% vai estar lá. E a gente aqui não tem um call de China na BlackRock, pelo contrário, a gente é mais conservador em China agora do que a gente era anteriormente, mas o ponto é para mostrar que existe uma quantidade de retornos a serem capturados ao você diversificar que complementam o que a gente tem na nossa economia doméstica, né? Então, quando a gente olha a nossa economia doméstica, a prevalência aqui são do setor de commodities, e aí falando no mercado de renda variável específico, né? Commodities, setor financeiro, e como eu já tinha mencionado, outras tantas segmentos da indústria não estão presentes no nosso mercado. Ao você diversificar, você captura esses retornos. Então, quando você olha um portfólio, a gente tem alguns estudos que mostram isso, que inclua a diversificação no longo prazo, embora a gente tenha aí um CDI que claramente incentiva um home bias ainda maior, né? Então, nesse momento, se a gente fizer uma janela de curto prazo, é difícil qualquer estratégia bater o CDI, mas a gente olha no longo prazo, ao você incluir esses mercados, você de fato consegue aportar mais alfa do que ficar 100% investido no mercado brasileiro. Isso é um processo, como você bem colocou, de educação, a gente olha a nossa diversificação, é muito recente ainda, né? Então, tem 5 anos, de fato, que a discussão de diversificação se tornou mais corriqueira e mais prevalente nas conversas. Então, também esse é um processo de conhecimento dos mercados. No primeiro momento, isso aconteceu em estratégias mais amplas, né? Você diversifica, você olha o mundo todo, você olha os Estados Unidos, e agora o que a gente tem visto é muito mais uma estratégia de olhar setor a setor, alguns países específicos, e isso aporta muito mais alfa, principalmente nesse período de muita volatilidade nos mercados. E pegando um pouco do ponto que você trouxe, que foi o que esperar de performance, né? A pergunta é muito difícil você conseguir prever, né, nisso que a Paula está trazendo, né, os setores, as geografias. Vamos pegar há 3 anos atrás, se você fizesse um call de eu vou investir nas empresas de Israel, que é um país que há muito tempo tem crescido muito bem, um país que saiu de emergentes, ficou desenvolvido há alguns anos atrás, né, em todas as classificações, e aí acontece algo que ninguém previa e agora eles estão no meio ali de uma guerra, né? Então, é muito difícil a gente conseguir prever o que vai acontecer e existe valor a ser agregado nesse trabalho, mas eu começaria do básico, né? Se a gente vai sair de não ter nada no exterior para ter alguma coisa, começaria do básico. Vamos pegar algo bem generalizado mesmo, pegar todos os países que você consegue, todos os setores, tamanhos de empresa, grande, pequena, porque aí você cobriu tudo, você criou aquela base, aquela estrutura. E aí, se você olhar, mas isso é uma estratégia muito, muito básica, né? Eu quero algo um pouco mais apimentado. Aí você pode adicionar essas alocações táticas de acordo com a visão que você traz para o mercado, mas você pelo menos tem aquela base coberta que você vai estar sempre ali com algo estrutural, uma alocação estrutural mesmo e algumas satélites para você conseguir
alocar onde você acredita naqueles próximos anos, mas o básico não muda. Então, se voltar ainda mais lá para a década de 70, o Japão tinha maior valor de mercado do que Estados Unidos. Hoje você fala das 7 magníficas dos Estados Unidos, há 50 anos elas nem existiam, né? Então, quando a gente pensa no longo prazo, essas coisas mudam muito. Hoje a gente está falando dessas 7, amanhã a gente vai estar falando de outras. Então, é bom você pensar sempre em ter uma base que não muda e que ela é uma estrutura do seu portfólio internacional, e aí você adiciona de acordo com a visão do momento, o que faz sentido para o perfil de risco. É assim que a gente vê um pouco a alocação internacional aqui na Investo, que a gente acredita que vai evoluir mesmo. Eu acho esse ponto super importante, e o painel anterior de crédito até tocou um pouco isso, que no final da história é aquilo que a gente sempre ouve, né? Não colocar todos os nossos ovos na mesma cesta, né? E montar essa carteira diversificada, né? Você estava falando de a gente não conseguir prever o resultado, né? E fazer um paralelo, mas o que a gente tem, acho que o que dá para a gente dizer é que a certeza é que vai ser diferente do nosso aqui, né? E ao ser diferente do nosso aqui, a gente consegue descorrelacionar um pouco o nosso portfólio. E a beleza da diversificação, às vezes não é nem tanto na alta, né? Às vezes você podia ter ganho um pouco mais, mas eu acho que, como a economia comportamental já tem mostrado, dói mais a queda, né? Então, quando a gente consegue proteger a queda, eu acho que é aí que a diversificação internacional mostra ainda mais o seu valor, né? Mas eu queria aproveitar esse gancho da diversificação internacional, Cauê, e fazer uma provocação aqui, porque alguma coisa que eu sempre ouço. Diversificação internacional é Estados Unidos ou tem mais coisa para olhar pelo mundo afora? Eu vou começar aqui, Paula. O mundo é muito maior que os Estados Unidos, né? Eu trouxe o exemplo aqui do Japão, que mostra exatamente isso. Há 50 anos se falava, o Japão é o país que todas as empresas maiores estão ali. Daí os Estados Unidos veio e tomou essa posição. Se falou muito da China começar a tomar isso, perderam um pouco o fôlego, estão ganhando agora. A gente não sabe o que vai acontecer e se os Estados Unidos vai ter essa hegemonia nas empresas mesmo na próxima década. As coisas evoluem muito rápido hoje em dia, né? Olha, 10 anos atrás, a gente estava começando a usar o iPhone no nosso trabalho. O pessoal estava migrando do BlackBerry, né? Que você mandava e-mail e fazendo muito mais coisa. Hoje em dia, a gente não vive mais sem nosso iPhone. Só para pegar um exemplo de como tudo muda muito rápido. Então, se a gente falar, eu vou só investir nos Estados Unidos, porque hoje ele é 60% do mercado global, a gente vai possivelmente vai ser míope aí de alguma coisa que aconteça no meio do caminho e você perde o crescimento que você poderia ter tido ou uma proteção, né? No caso de uma baixa muito grande dos Estados Unidos, você se protegeu investindo em outros países também. Então, fortemente recomendado não olhar só para um país, nem olhar só para os Estados Unidos, por mais forte que ele seja. Sua visão, Paula? Concordo. E a gente tem umas visões assim bastante específicas do mercado global. Então, realmente, os Estados Unidos é uma economia que a gente continua achando que vai ter uma prevalência em termos dos retornos. Não vão ficar... Nosso call é que não vai ficar tão específico a essas 7 magníficas, né? A gente já tem tido retornos dos balanços, a gente já tem visto isso, e esse efeito que a gente viu no ano passado, tendo um efeito de espalhar-se pelo restante da economia doméstica americana. Então, a gente continua tendo um call muito forte nos Estados Unidos, mas muito além do setor de tecnologia. Mas, para responder a sua pergunta diretamente, fora Estados Unidos, o que a gente tem visto? A gente tem um call muito forte no Japão, até colocando aí o que o Cauê mencionou. A gente vê alguns catalisadores da economia japonesa que está levando a retornos
substanciais desse mercado. É pouco visto isso, mas se você olhar o setor financeiro japonês, que não é um setor muito... Né, a gente prefere falar de inteligência artificial do que falar de setor financeiro, bancos japoneses. Não é tão glamuroso falar do setor de bancos do Japão. Mas o fato é que, até uma semana atrás, esse setor estava dando mais em retorno do que as 7 magníficas nos Estados Unidos. E poucas pessoas estão olhando esses mercados. Então, o mercado japonês é um que a gente gosta muito. A gente tem aí todos esses incentivos para as empresas a limparem os seus balanços, está tendo esse reflexo nos retornos dessas empresas. A gente tem o próprio Bolsa japonesa incentivando as empresas também a colocarem todo o seu dinheiro para trabalhar. Eles estavam muito tempo, né, nessa economia macroeconômica japonesa, que era disfuncional, com taxas de juros negativas, as empresas não estavam investindo, elas voltaram a investir, elas têm poder de repassar preço, algo que elas não tinham no passado. Então, tudo isso está sendo refletido na economia japonesa. Então, o Japão é um call nosso, um call importante, que a gente já começou desde o ano passado e a gente continua mantendo agora em 2024. Outro mercado é a Índia. A gente sabe que a Índia tem uma questão já de valuation já bastante alto, mas a gente continua entendendo que a Índia tem se beneficiado muito dessa reorganização das cadeias produtivas, né, que muitos saindo da China, buscando outros mercados. A Índia é um país que a gente entende que vai continuar se beneficiando. Ela tem uma questão demográfica muito favorável a ela, então tem um mercado de consumo pujante na Índia que favorece a sustentação da economia doméstica deles. Então, a Índia é um outro call importante nosso. Quando a gente olha a Europa estava meio patinho feio até final do ano passado, mas a gente tem visto alguns setores na Europa que podem se beneficiar também ao longo desse ano. A gente gosta do setor de healthcare, de saúde. Na Europa, a gente tem grandes empresas aí, a empresa dinamarquesa, que produz aí remédios ligados à obesidade. Então, a gente entende que tem aí algumas empresas, mas vai além disso, vai além do buchicho dos remédios de obesidade, que combatem a obesidade, mas também por ter uma questão aí de patentes. O setor de saúde americano, muitas farmacêuticas vão ter as suas patentes vencendo aí nos próximos anos. Isso não acontece no setor de saúde das empresas ligadas à Europa. Elas têm umas patentes mais longas. E, claro, quando a gente pensa em patente, quebra de patente, quer dizer que eles vão ter que colocar produtos genéricos no mercado que tem um retorno menor. Então, a gente gosta do setor de healthcare americano também, mas a gente gosta mais da Europa. Então, se a gente olhar o mercado todo, a gente tem aí várias oportunidades para ir além dos Estados Unidos. Mercados emergentes, a gente tem México, a gente tem Indonésia, então também que se beneficiam dessa redistribuição das cadeias produtivas. Então, tem bem mais do que só os Estados Unidos para olhar. Legal. Algum complemento, que eu tive a impressão que você ia complementar? Não, eu acho que, além de falar de geografia e setores, também vale falar de tamanho de empresa, né? Porque, sendo bem breve aqui, Estados Unidos, quando você fala S&P 500, você pega as 500 maiores empresas. Tem muito valor aí a ser adicionado por empresas small caps, né? As empresas de pequeno valor de capitalização no mundo todo, que muitas vezes passam desapercebidas, porque é impossível olhar milhares de empresas, mas tem muito valor aí sendo criado por elas também. Legal. Não dá para deixar esse assunto de fora, taxa de juros americana, né? Como o aumento essa mudança na variável-chave da equação mais importante de investimentos, como é que isso afetou o investimento dos investidores locais quando eles olham para fora? Vocês conseguem opinar sobre isso? Eu começo aqui. Então, claro que a gente, muito provavelmente, muitos de vocês não viveram uns Estados Unidos com taxas de juros te dando um yield de 4% ao ano em dólar, né? Então, isso é algo novo. Então, o que a gente tem visto... Então, não se pensava em investir nos Estados Unidos que não fosse, de fato, no mercado de renda variável. Então, renda fixa nunca foi
um favorito quando a gente pensava em alocação global. Isso claramente mudou. Nas conversas que nós temos com os clientes, sejam clientes institucionais, fundos de pensão, sejam as assets, seja os family offices, pessoas físicas, a gente vê o interesse por entrar no mercado de renda fixa americano. E aí, nosso call aqui é a duration média aí de 3 a 7 anos. A gente entende que isso aí te dá um sweet spot, porque você consegue assegurar uma taxa de 4% ao ano em dólar, enquanto que a gente vê aí uma volatilidade maior nos muito longo prazos, e o de curto prazo já não te dá esse prêmio. Então, a gente vê claramente uma mudança no comportamento quando a gente pensa em diversificação, principalmente nos Estados Unidos, olhando a possibilidade de buscar esse yield interessante em dólar. Agora, a gente pensa também nos próprios, quando a gente olha a própria economia americana, o que a gente tem hoje é também algo muito particular. A gente nunca observou, pelo menos nos últimos 20 anos, não tínhamos observado cerca de 8 trilhões de dólares sentados em money market funds e deposits. Então, o dinheiro está ali esperando para ser realocado. Então, isso também é um fator interessante de observar no mercado americano, que os próprios investidores americanos, aí um pouco fazendo um paralelo com a nossa realidade aqui também, onde a gente também está sentado no CDI, eles também estão lá sentados na taxa do Treasury, esperando que os mercados se movam para poder botar o que a gente gosta de falar aqui em inglês, put money to work. Então, isso tem acontecido lá também, mas é uma oportunidade para nós, investidores locais, também assegurarmos essa taxa de juros expressiva do mercado americano, principalmente. No mercado europeu, a gente gosta mais de crédito, a gente não gosta tanto de crédito. Talvez não gostar tanto de crédito nos Estados Unidos seja uma palavra um pouco forte, mas a gente não tem uma visão tão positiva em relação a crédito nos Estados Unidos. A gente acha que os spreads já estão muito achatados. No caso do mercado europeu, a gente entende que tem os spreads mais convidativos, onde o risco esteja sendo recompensado por uma taxa maior de retorno para crédito europeu. E essa renda fixa americana, pegando aí os treasuries, né, o tesouro americano, foi muito pouco considerada ao longo dos últimos anos, últimas décadas, porque era um retorno praticamente nulo ali que você ia ter, né? Você basicamente está investindo em moeda. E hoje em dia, com a taxa do Fed acima de 5%, você consegue ter boas oportunidades para entrar no momento favorável. Talvez muita gente está entrando de forma oportunística agora, uma alocação tática, olhando renda fixa num duration que vá permitir um retorno quando a taxa de juros cair. A gente teve até dado de inflação americana hoje, foi abaixo do esperado, então o mercado já começa a precificar já uma queda da taxa de juros, já está alguns meses se falando isso, né? Mas até muita gente que entrou agora de forma oportunística está olhando essa classe de ativo como estrutural mesmo. Bom, pode não ser tesouro americano para sempre, mas eu tenho que ter alguma forma de renda fixa internacional. Quando não for tesouro, vão olhar para outros países desenvolvidos como a Europa, ou crédito, ou algumas estruturas aí de dívida que são híbridas. Então, o mais interessante é que essa classe de ativo está sendo olhada, coisa que ninguém nem queria falar antes. Renda fixa americana. Não quero saber. Eu quero renda fixa Selic, IPCA, e lá fora eu só quero falar de renda variável. Então, eu espero que essa tendência de olhar para isso, muita gente fique na renda fixa internacional vendo o benefício da diversificação. Porque quando tudo cai, a renda fixa internacional é o ativo mais seguro que sobe, né? Então, esse movimento ajuda muito. Uma pequena alocação em renda fixa internacional ajuda muito a controlar volatilidade do portfólio. E aí, quando você coloca isso num backtest aí, olha, entendi. Então, se eu tivesse 5%, 10% em renda fixa internacional com algum nível de investment grade, aí, como tesouro americano, eu poderia controlar a volatilidade do meu portfólio.
Então se o yield está 5,5 ou tiver a 3,5, vai fazer sentido, porque não é só o yield, eu quero realmente controlar a volatilidade do portfólio, mas hoje até o retorno aí está muito atrativo, né? Então está muita gente olhando mesmo. A gente observa isso quase que na prática, né? Toda vez que acontece alguma coisa e o calor sobe demais, o famoso flight to quality eleva o yield derruba o yield dos títulos americanos, né? Mas aí eu gostaria de abordar agora os ETFs especificamente, né? Porque a gente falou de uma forma mais... Eu não queria usar o termo genérico, porque vocês foram muito específicos, muito cirúrgicos no que vocês falaram, mas a gente abordou pouco a forma de chegar lá fora, né? E a gente agora tem à nossa disposição aqui, né, dos investidores brasileiros, uma grande quantidade de ETFs, né? Como é que os investidores brasileiros, Cauê, podem se beneficiar dos ETFs para investir no exterior? Perfeito. Então, a gente falou de estratégia, agora falando de veículo de investimento. Então, o ETF é um veículo muito eficiente para você acessar o investimento no exterior, porque você acaba alocando num veículo local, brasileiro, um fundo que é regulado por CVM, que tem toda a característica do ativo negociado na Bolsa Brasileira, um ativo local, mas você consegue ter exposição no exterior, se a estratégia dele for exposição no exterior, né? Então, você acaba tendo contato com a gestora aqui no Brasil, todo o suporte do formador de mercado que dá liquidez para esse ativo na Bolsa. Você tem tudo que você está acostumado já para fazer a alocação em produto local, líquido, transparência, tudo em Bolsa, e você consegue se expor a essa estratégia internacional de forma muito eficiente, com baixo custo. Então, o ETF ele é aquele veículo que te dá o acesso direto, sem aquela caixa preta ali no meio, né? Você sabe exatamente, em tempo real, o que você está comprando, que você tem um índice, você tem ali a composição da carteira todos os dias sendo divulgada, precificação de bolsa. Você não tem nada escondido, seja na renda variável, para o ETF de renda variável, seja para um ETF de renda fixa. Então, ele acaba sendo um veículo fantástico para você poder fazer essa alocação. E, além de você ter umas vantagens, assim, você não precisa fazer o câmbio. Mesmo que você vai fazer a nível institucional, você vai ter algum spread cambial, você vai ter ali que lidar com os mínimos para você fazer uma alocação lá fora, né? Tem que ter um volume que faça sentido. E, localmente, você já tem toda aqui a estrutura preparada de atendimento. Então, faz sentido na estratégia, mas também o operacional fica muito facilitado. Isso mesmo. Então, os ETFs, a gente também enxerga claramente como sendo um veículo muito eficiente para poder acessar diferentes mercados, expressar diferentes visões de investimento. A BlackRock tem mais ou menos um pouco mais de 1.000 ETFs. E você imagina que nesses 1.000 ETFs a gente tem um pouco de tudo. A gente tem exposição a mercados distintos, dentro do mercado de renda variável, a gente tem exposição a setores distintos, a regiões, renda fixa, a gente tem ETFs que combinam renda fixa e renda variável, a gente tem ETFs que aqui no mercado brasileiro não são permitidos, mas ETFs ativos, que lá fora são permitidos. A gente tem ETFs de cripto, a gente entrou recentemente nesse mercado, lançando o nosso primeiro ETF de Bitcoin. Especificamente em Bitcoin, a gente não tem uma visão, inclusive a gente não tem um call, mas a gente queria dar acesso. E acesso, eu acho que é a palavra-chave aqui do produto ETF. Ele é um produto muito democrático, te dá acesso de maneira muito eficiente, de maneira transparente, ele é tradeado em bolsa, então ele é líquido e ele tem um custo baixo, relativamente a uma gestão ativa, na maioria dos casos, se não em todos. E aí, o que nós, BlackRock, fizemos em final de 2020? A gente tem esses 1.000 ETFs espalhados aí no mundo inteiro, emitidos em vários diferentes, né, listados em vários diferentes mercados, mas a gente queria trazer esses produtos para o mercado brasileiro de maneira mais eficiente. A gente já tinha um ETF que permitia exposição global. Nós, quando começamos no mercado brasileiro, começamos com os ETFs com exposição à economia doméstica brasileira, isso lá em 2008,
e algum tempo depois a gente trouxe um ETF de exposição do S&P 500. Mas era uma estrutura de um ETF local, e que, do ponto de vista de eficiência, de custo, inclusive, também, era difícil trazer todos os nossos produtos, ou pelo menos os principais produtos, para o mercado local, replicando essa estrutura. E aí, numa conversa, discussões com o regulador, com a CVM, com a B3, com o Banco B3, nós trouxemos os ETFs para serem, numa estrutura de BDR de ETF, para serem acessados via B3. Então, hoje são 141 produtos, desses 1.000 e poucos, 141 estão disponíveis no mercado local, com toda essa diversificação que eu já mencionei anteriormente, né, em termos de exposições distintas. E aí, assim, o que a gente entende? Por que o ETF tem crescido tanto na sua utilização? Quando a gente pensa no mercado de ETF global, esse ano, o mercado de ETF nos Estados Unidos já ultrapassou o mercado de fundos mútuos. Mas não é uma questão aqui de ativo, ser gestão ativa contra gestão passiva. Muito pelo contrário. O uso do ETF cresceu tanto e tem crescido tanto globalmente justamente porque se combina o ETF na gestão ativa. São gestores ativos que cada vez mais utilizam ETFs como uma maneira eficiente de expressar as suas visões de investimento. O gestor que está fazendo uma gestão de um book macro, nem sempre tem visão muito específica do mercado, por exemplo, da Indonésia, mas ele quer se expressar nesse mercado. Então, ele comprar a Indonésia através de um veículo de ETF que é líquido, transparente, de baixo custo, faz muito sentido. Então, isso que a gente tem visto acontecendo no mundo inteiro, e essas discussões já estão começando a chegar aqui no mercado local também. E fundações usando também esses ETFs, e aí especificamente os BDRs de ETFs, que são os ETFs listados aqui, para poderem acessar esses mercados de maneira eficiente. Entendi seu ponto, Paula, mas olhando do ponto de vista do investidor brasileiro, e Cauê também, né? Existe liquidez suficiente no mercado para que eu possa expressar uma posição de renda fixa, uma posição de renda variável no tamanho do investimento de um investidor institucional, com segurança, com liquidez, e que tipo de serviços vocês trazem nesse aspecto para a gente, para que a gente possa ter essa liquidez quando ela for necessária para nós? Esse é um ótimo ponto e não é uma dúvida frequente, né? Quando a gente pensa no ETF, no produto de ETF listado localmente, a liquidez é aquele que você, de fato, observa na Bolsa. Não tem uma outra liquidez, a não ser a própria liquidez do mecanismo de ETF. E aí eu vou entrar um pouquinho na especificidade. O ETF tem uma característica interessante que você pode emitir novas cotas de ETF. Então, você faz um processo de construção e destruição do ETF à medida que existe uma demanda maior do que aquilo que tem disponível no mercado. Então, a liquidez do ETF em si é tão grande quanto a liquidez dos seus ativos subjacentes. Então, você olha um ETF, ele tem uma liquidez de X. Os seus ativos subjacentes têm uma liquidez de X mais Y. Essa será a liquidez do ETF também, o X mais Y. Porque, a qualquer momento, o formador de mercado, que é quem é contratado para emitir essas novas cotas, ou o agente que participa, né, o AP, também pode ir lá e emitir novas cotas do ETF. Então, essa é a primeira observação. A liquidez não é só do produto e dos ativos subjacentes. O ETF de BDR ainda traz uma outra dinâmica que talvez não seja ainda tão clara para o mercado. O ETF de BDR nada mais é do que um espelho do que está refletindo no seu mercado de origem. Não é um novo produto. É o mesmo produto acessado de uma maneira diferente. Ao invés de você comprar um ETF do S&P 500 listado no mercado americano, você está comprando um BDR de ETF do S&P 500 listado aqui. Mas o produto é o mesmo. Tá? Então, o lastro do BDR de ETF é o ETF lá de fora. O que isso quer dizer? Que a liquidez do BDR de ETF, desse exemplo que eu estou dando do S&P 500, é a liquidez do ETF de origem.
porque ele simplesmente é um espelho. Então, a liquidez que você observa em tela do BDR-GTF é uma fração muito pequena da fração do ETF. Então, essa liquidez está acessível. No nosso caso, especificamente da BlackRock, a gente tem uma série de acertos e discussões com os formadores de mercados, com os agentes participantes, com os brokers, para que eles deem a liquidez para todas as ordens que chegam. Há um bid and ask muito justo, acho que essa também é uma questão que sempre traz dúvida, mas a que preço que eu acesso essa liquidez, né? Então, esse bid and ask, a gente tem cada vez mais trabalhado, a gente tem um time especificamente de mercado de capitais que trabalha para que essa liquidez esteja presente, há um bid and ask spread muito, muito justo, e a gente tem uma parceria também com o próprio banco B3, que é, no nosso caso, emissor das nossas notas de BDR, para que essa dinâmica aconteça de uma maneira muito eficiente para o cliente. Então, acho que essa observação, e mais importante, uma pergunta muito relevante, porque muitas vezes tem dúvida em relação não só à liquidez, mas também ao preço justo de acessar. Então, a gente tem trabalhado com vários fundos de pensão já há algum tempo. Logo que a gente listou, a gente teve um interesse muito grande por parte desse segmento em acessar esse instrumento, e isso tem acontecido de maneira muito eficiente, tanto na entrada, que é o que a gente gosta mais, mas também na saída, né? A gente tem que ter um produto que é eficiente para o cliente entrar e sair a qualquer momento, ao preço justo e à liquidez que ele espera. Consigo complementar falando do ETF específico, né? A Paula falou bastante das BDRs de ETF. O ETF específico que a Investo tem os ETFs listados na B3, tem o formador de mercado contratado. Então, você vai ver até na tela ali já as ordens de compra e de venda. Se for volumes maiores, o processo natural aí das tesourarias, né? Você liga no banco, né? A mesa de operações vai ligar na mesa de operações do banco que está dando liquidez e vai falar, olha, eu quero aportar 50 milhões, 100 milhões. E aí ele vai colocar na tela ali mesmo já essa liquidez para poder entrar ou para poder sair da posição, e isso em tempo real, né, em bolsa. Então, é algo que a gente fica muito em cima e trouxe, por exemplo, para a renda fixa, os nossos ETFs de renda fixa internacionais, era muito difícil você conseguir fazer isso no começo. Aí a gente ficou ali com a B3 trabalhando para permitir que tivesse o formador de mercado atuando para você poder ter essa liquidez ali que o cliente vê na tela quando ele precisa de uma ordem maior, ele vê o formador entrando, coloca uma ordem contra, ou o formador, né, comprando ou vendendo ali na tela da bolsa, porque isso é muito importante para dar confiança para quem está negociando. Então, é extremamente líquido todo o ativo que você vê negociando via ETF, pelo que a Paula comentou mesmo, que é a liquidez do ativo subjacente, e aí tem o formador de mercado dando liquidez ali na bolsa para você ver isso acontecendo e não ter nenhuma insegurança também. Ótimo. Eu acho que, como vocês destacaram, eu acho que esse era um ponto bastante importante da gente tocar, né? Mas agora, mudando um pouquinho de assunto e falando um pouquinho de inteligência artificial. A gente está vivendo um período de acho que não dá nem mais para falar de mudança tecnológica, ela já está aqui, está presente, está no nosso dia a dia. A gente estava conversando sobre o Copilot e como ele nos ajuda aqui um pouquinho antes da gente entrar para o painel. Mas eu queria perguntar para vocês como vocês têm visto o papel da inteligência artificial na diversificação internacional de portfólio? Eu vou começar aqui. Eu acho que é mais uma inovação que acontece, que hoje a gente está falando de inteligência artificial. Há 2 anos atrás a gente estava falando de outra coisa, a gente estava falando de smartphone há 10 anos, e a gente falou muito de software as a service há alguns anos atrás. Hoje é inteligência artificial, e isso é o caminho natural das tecnologias, elas vão sempre evoluindo. A inteligência artificial nada mais é do que um software mais independente, que trabalha sozinho para responder, para ser mais responsivo. Então, é uma evolução natural do que vem acontecendo já há bastante tempo.
O que a gente vê hoje são aplicações já que as pessoas estão conseguindo usar, né? O Copilot, o ChatGPT, coisas que a gente vê ali tangível, e daqui a pouco isso vai ser... Você não vai mais falar inteligência artificial, você vai falar, essa ferramenta que eu uso aqui, que já faz parte do meu dia a dia. Agora, o impacto que isso vai ter é que está cada vez mais acelerando o desenvolvimento tecnológico. Então, há 30 anos atrás, demorava para você ter inovações acontecendo. Há 20 anos atrás, já era um pouquinho mais rápido. Há 10 anos, já era mais rápido ainda. O volume de informação e como ela circula está cada vez mais rápido. E a inteligência artificial acelera ainda mais, né? Uma tecnologia, uma evolução tecnológica que ajuda a acelerar ainda mais. Então, pode ter certeza que a próxima década a gente tem ainda menos certeza do que vai acontecer, que tem muito mais coisa para acontecer muito mais rápido do que tem acontecido. E os investimentos deveriam refletir isso com mais diversificação, porque é cada vez mais difícil saber se vai ser a Microsoft, se vai ser a Apple, se vai ser uma empresa no Japão, ou na Europa, ou na China, ou no Brasil, que vai fazer a próxima inovação que vai dominar aí os mercados. Então, diversificação nunca foi tão importante, e inteligência artificial mostra isso, né? Tem empresa que ninguém estava olhando e, de repente, ela teve uma valorização expressiva. Eu acho que esse ponto é muito importante. É difícil saber quem vai ser o próximo ganhador, mas a gente tem uma visão de que, certamente, empresas ligadas à inteligência artificial vão ser ganhadoras no médio e longo prazo, porque a gente vê, de fato, essa tecnologia como sendo disruptiva e num sentido positivo da palavra. Então, a gente teve, primeiramente, essas 7 magníficas sendo impactadas positivamente, mas o que a gente entende é que isso está se espalhando pela cadeia produtiva e de consumo. Então, a gente agora teve os semicondutores acontecendo ano passado, a gente tem agora toda a parte de infraestrutura sendo impactada positivamente, com criações de centros de dados, a gente tem computação em nuvem, a gente tem automação de processos, e essa automação se espalha por toda a economia, do setor de saúde ao setor de consumo, de como a gente faz as nossas compras, de como nós interagimos com esses diferentes aplicativos. Então, a gente entende que isso vai, de fato, vai se espalhar por toda a cadeia produtiva e por todos os diferentes setores. E volto para o ponto que o Cauê falou, que a gente realmente, de fato, concorda. Dado que isso vai se espalhar, é difícil prever qual será exatamente o próximo setor ganhador, a próxima empresa ganhadora. A melhor estratégia, de fato, ter um portfólio mais amplo em diferentes setores que te permita capturar esses movimentos positivos que não temos dúvidas que vai acontecer. Não é um movimento só de um ano que aconteceu no passado, mas talvez essas 7 não continuem sendo ganhadoras no futuro, mas outras serão. Então, acho que essa diversificação é mais importante do que nunca, como o Cauê bem colocou. A gente tem uns minutinhos finais aqui. Tem alguma pergunta da plateia? Bom, senão eu tenho mais uma. Aquela famosa, hedge ou não hedge? Quais são, na opinião de vocês, quais são os fatores que um investidor local deveria considerar ao pensar em hedgear a sua posição, o seu investimento exterior? Nós defendemos não hedgear porque você está fazendo um investimento no exterior pensando também no diferencial cambial que isso vai trazer ao longo do tempo. Se você anular esse diferencial cambial, você pode investir numa empresa ganhadora, mas você pode perder o seu investimento porque você decidiu apostar no câmbio do real, né? Se você está hedgeando, você vai apostar que o real vai valorizar. E atrelar isso a um investimento específico de algum setor. Então, hedgear é algo que, né, cada um tem o seu perfil de risco aí, entende o que cabe, mas é algo que não faz muito sentido do ponto de vista de alocação de portfólio, porque você está apostando no real quando você faz o hedge, né? E quem aí achou o real caro quando subiu para 3,20, para 3,80, né, continua achando caro e continua
desvalorizando o real, né? Então, mas pode valorizar também. É um fator aí que você tem que ter uma convicção muito grande para você dizer que vai redear, que o real vai se valorizar aí nesse tempo. Aqui, rapidamente, a gente tende a concordar, mas pode ser que para algumas classes de ativos o hedge faça mais sentido. Tem que também levar em consideração que hedge é custoso, então tem um fator que você vai deixar na mesa, né, em termos de retorno, ao você contratar um hedge. A gente entende que muitas vezes o hedge tem que ser dinâmico, justamente porque em algum momento essa moeda pode estar a seu favor, ou esse hedge pode estar a seu favor ou contra, então você teria que pensar em construir um hedge mais dinâmico. Para algumas classes de ativos, como eu mencionei, pode fazer sentido. Você tem o carry trade, que pode ser positivo. Então, na hora que esse positivo, o hedge pode trazer retorno superior. Mas não é um consenso de que não deve se hedgear quando se diversifica internacionalmente. Isso depende muito, justamente, da classe de ativos e do momento do mercado e do custo desse hedge também. Então, acho que essas são as observações. E já demos aqui tempo esgotado. Chegamos ao final aqui. Paula, muito obrigado. Cauê, muito obrigado. Obrigado novamente, TAG, pelo espaço, pela oportunidade de falar sobre um assunto tão relevante. Obrigado. Muito obrigada.